Imagina um rio enorme. Certo. As águas são super vivas, a correnteza é bem forte, aquele som ensurdecedor da água batendo nas pedras. É um espetáculo, assim, de pura força e movimento contínuo. Dá até para visualizar a cena. Exato! Mas aí, ao caminhar um pouco rio abaixo, a gente percebe a construção de uma represa gigantesca. Hum, E o detalhe mais intrigante não é a represa em si, mas o motivo da construção dela. não foi para gerar energia, né? Não foi para gerar energia nem para evitar uma enchente catastrófica. Os próprios administradores daquele rio decidiram erguer aquelas paredes de concreto simplesmente porque, bom, aquele fluxo rápido e imprevisível dava muito trabalho para controlar. Nossa, faz todo sentido. Pois é, a água espirrava, mudava de curso, criava vida nas margens. E administrar toda essa vitalidade ficou, tipo, cansativo demais. A solução que eles escolheram foi criar um lago artificial, parado, previsível e estagnado. É uma imagem bem forte. E é exatamente essa dinâmica, essa escolha consciente por um lago estagnado, em vez de um rio vivo, que é o cerne do nosso mergulho profundo de hoje. Isso mesmo. Hoje a gente vai debruçar sobre os conceitos de um material muito incisivo, chamado liderança acomodada, o perigo da igreja. É um texto escrito pelo presbítero Marcos Benedito. Sim, a nossa missão aqui é dissecar essa dinâmica fascinante que o autor detalha. Quer dizer, como esse nosso anseio humano por conforto e controle pode literalmente asfixiar uma instituição que, na sua essência, foi criada para se expandir sem nenhum limite. E lembrando sempre, para quem nos acompanha, que a gente está aqui para reportar e analisar imparcialmente essas ideias, tá? O objetivo é só transmitir o que está no material original, sem tomar nenhum partido político ou teológico. Apenas entender os argumentos dele. Com certeza. E o que é fascinante nesse texto é que, embora o autor estruture toda a análise nas práticas e na teologia da igreja cristã, o comportamento que ele expõe revela uma mecânica universal. Como assim universal? Hum. Ele disseca esse embate atemporal entre o chamado promovimento, que sempre carrega riscos, e a força gravitacional da nossa zona de conforto. Qualquer grupo humano, à medida que vai envelhecendo, tem essa tendência de abandonar a ousadia original. Para focar na manutenção, né? Exato, para focar puramente em manter o próprio status quo. A sobrevivência da estrutura passa a importar bem mais do que o propósito que criou ela lá no começo. Então, vamos tentar destrinchar a mente dessa liderança que o texto descreve. Por que indivíduos no comando de um movimento tentariam, seja consciente ou inconscientemente, frear o próprio avanço deles? O material aponta para um diagnóstico muito direto. E até desconfortável, eu diria. A ilusão do controle. Ilusão do controle é interessante porque ele foca bastante na questão do evangelismo, né? Aquela prática de espalhar a mensagem e trazer gente nova. Sim, porque o evangelismo puro gera movimento massivo. E movimento tira o leme das mãos de quem quer centralizar tudo. O texto até resgata aquela ordem bíblica original do livro de Marcos, capítulo 16, que é o famoso ide. O id incondicional. Isso. Um imperativo de avanço global. É uma ordem para sair e se espalhar. Mas a genialidade da análise dele é mostrar como rola uma subversão sutil desse comando, sabe? A liderança acomodada pega esse ideia super expansivo e transforma meio que magicamente num permanecerem super contido. É, o movimento orgânico vira uma ameaça. Quando um rio corre na velocidade natural, é impossível mapear cada gota. A imprevisibilidade é a marca do crescimento de verdade. E lidar com essa imprevisibilidade gera ansiedade. Muita ansiedade. Aí ferramentas de contenção começam a ser implementadas, mas sempre disfarçadas de zelo administrativo. Tipo a burocracia pesada, que é a ferramenta principal. O texto lista aquelas desculpas clássicas para engessar as coisas. Ah, ainda não é o momento certo. Ou, o equipamento não pode ser usado para isso. Ou então, nenhuma ação pode ocorrer sem passar por 3 comitês de aprovação. Exatamente isso. E ele traça um contraste muito duro com a igreja primitiva lá do livro de Atos. Os primeiros cristãos falavam abertamente que importava mais obedecer a Deus
do que aos homens. Eles não paravam. Não paravam de jeito nenhum, ensinavam o tempo todo nos templos, nas casas, sem ficar esperando um carimbo de permissão para avançar. Mas olha, peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Manda. Até que ponto um pouco de controle não é simplesmente organização? Sabe, uma organização vital. Porque nenhuma instituição grande sobrevive à anarquia total. Concordo. Se todo mundo decidir fazer o que quiser, na hora que quiser, sem prestar contas, vira o caos. Não é meio extremo vilanizar líderes só porque eles estão tentando manter a ordem em casa? É uma ótima pergunta. A linha entre ordem e repressão é complexa mesmo. Mas a diferença que o autor estabelece resolve bem esse dilema. Ele separa a organização que facilita o movimento da burocracia que paralisa o movimento. Ah, entendi. Uma organização saudável atua construindo trilhos. Ela cria infraestrutura para que o trem ganhe mais velocidade, mas com segurança. Já a liderança acomodada não constrói trilhos, ela ergue muros. O desejo de controle toma o lugar da paixão pelo chamado. Certo. Mas como a gente identifica isso na prática? Qual seria o exemplo claro de um trilho que do nada vira um muro? Bom, pensa na gestão de talentos internos. Um trilho organizacional seria estabelecer capacitações regulares, uma escala para garantir que as pessoas preparadas tenham a oportunidade de liderar projetos. O foco é distribuir responsabilidade. Para multiplicar o trabalho. Isso. Agora, o muro burocrático, que é o grande problema denunciado no texto, acontece quando o líder determina que nenhuma ideia nova pode nem ser planejada sem ele supervisionar cada vírgula. E se a ideia não veio dele, é engavetada. Caramba! Ou seja, o muro não está ali para evitar o caos. Está ali para impor um teto. Exatamente. A instituição só cresce até onde a vista do líder alcança. É uma limitação matemática autoimposta. E se a liderança gasta tanta energia erguendo esses muros burocráticos para monitorar tudo lá dentro, como é que fica a relação com o mundo lá fora? A resposta que as fontes trazem é evitação. Uma evitação crônica. A estratégia passa a ser simplesmente ignorar o que está do lado de fora dos muros. O Matenal fala de uma ausência alarmante de novos pontos de pregação, né? Evitar abrir esses espaços é evitar o choque com o desconhecido, é se esquivar de lidar com dores reais de pessoas reais que estão lá fora. E isso nos leva para o conceito central dessa evitação toda. O autor resume isso numa falta de compaixão profunda. Ele constrói essa ideia usando os contrastes históricos bem fortes. Tipo o exemplo do apóstolo Paulo. Sim, lá em 1 Coríntios, onde Paulo diz que se fazia de tudo para todos para tentar salvar alguns. Existia ali uma disposição gigante para o desconforto, sabe? Adaptação cultural, pessoal, tudo para alcançar o outro. E tem também a citação de Jesus em Mateus, olhando para a multidão e sentindo profunda compaixão, porque eles estavam desamparados. A conclusão do texto é implacável. Onde não há compaixão, não há missão. Forte, né? E essa falta de missão fica muito evidente no fluxo de dinheiro e na estrutura. O autor aponta que missões genuínas custam caro, exigem sacrifício. Como assim? Bom, exige pegar os seus melhores talentos e mandar para longe. Exige abrir mão de dinheiro que poderia deixar o prédio mais confortável, tudo por uma causa que a liderança central nem vai conseguir vigiar ou levar o crédito. A igreja primitiva fazia isso de olhos fechados. O livro de Atos relata eles separando Barnabé e Saulo, enviando e bancando o trabalho deles em outras fronteiras. Mas a liderança que foca na acomodação prefere reter tudo. E essa retenção lembra muito o princípio da entropia na física. É um conceito que ilustra perfeitamente essa degradação institucional. Como é que a física entra nessa história? A entropia diz que qualquer sistema fechado caminha inevitavelmente para desordem e para deterioração, a menos que receba uma energia nova de fora. Quando a liderança corta o fluxo missionário, ela transforma a igreja num sistema hermeticamente fechado. Nossa, faz todo sentido. Então, ao se isolar dos desafios lá de fora, a instituição começa a apodrecer por dentro. A energia que antes ia para transformar vidas, agora é gasta só para manter as almofadas confortáveis. Exato. O líder recusa o desconforto e esconde esse egoísmo dizendo que está cuidando só do nosso rebanho. E essa recusa em investir fora nunca é zelo de verdade. É um atrofiamento do propósito. A máquina passa a consumir tudo só para se manter ligada, sem produzir nada de impacto. É o cenário perfeito para a estagnação. Bom, a gente já viu os muros para fora. Mas e as pessoas que já estão do lado de dentro?
Como essa liderança trata quem está ali debaixo do guarda-chuva deles? É aí que o material toca na ferida mais exposta, a insegurança humana. O texto traz uma frase que é um soco no estômago. Uma liderança segura forma discípulos, uma liderança acomodada forma dependentes. Essa frase é muito boa, porque o discipulado real tem como objetivo tornar a pessoa autônoma, né? Madura, capaz de voar sozinha. Que é a essência do modelo bíblico, inclusive. Mas isso é o maior pesadelo para quem baseia a gestão no controle absoluto. O líder seguro vai celebrar a independência da equipe. O acomodado precisa que as pessoas precisem dele. Ele precisa da dependência patológica para se sentir validado. Cara, isso lembra imediatamente aquele gerente de empresa super tóxico. Nossa, sim. Todo mundo conhece um. Aquele chefe que sabota o funcionário, rouba a ideia boa na reunião e nunca deixa ninguém brilhar. Tudo pelo pavor de que o talento do subordinado acabe ofuscando ele. Ou pior, que roube a vaga dele. Só que o autor aplica isso no contexto espiritual, onde as apostas são muito mais altas, sabe? O texto identifica isso através da figura de Diótrefes, lá da terceira carta de João. Quem era esse Diótrefes? A Bíblia descreve ele como alguém que gosta de ter a primazia. Movido por essa vaidade de ser o número um, ele silenciava e expulsava quem ousasse agir com autonomia. Entendi. Então, quando um membro comum começa a se destacar, tem iniciativa de evangelismo sem pedir benção, ele não é visto como um baita talento para a missão. Ele vira um erro no sistema de contenção. Uma ameaça pura. E a reação da liderança é neutralizar. Eles não promovem essa pessoa, eles isolam. Tiram dos cargos de ensino, param de apoiar os projetos dela. E trocam ela por alguém mais inofensivo. Alguém que não ameaça o ego de ninguém. O texto até usa 2 Timóteo, que fala que Deus não nos deu espírito de covardia, para provar que essa insegurança castradora não vem de cima. De jeito nenhum, o objetivo vira a adoração ao cargo e não mais o avanço da mensagem. O material cita o Evangelho de João, descrevendo líderes religiosos que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É uma necessidade de holofote absurda. E aí, qualquer um que chame a atenção para uma causa, mesmo sendo uma causa justa, vira inimigo. Eles preferem reinar num deserto do que ver uma floresta crescer sem ter sido plantada por eles. É triste, mas é a realidade descrita ali. Bom, isso empurra a gente para a conclusão de tudo isso. A gente mapeou os motivos, as táticas de controle interno e externo. Mas qual é a conta que chega no final dessa história? O texto é muito incisivo sobre isso. A estagnação não é um estado neutro. Não tem como apertar pause no mundo espiritual. Retrocesso direto. Isso. A paralisação atrasa o amadurecimento das pessoas, sufoca o potencial do grupo e acaba atrasando a expansão da própria obra que eles disseram que iam fazer. A obra nasceu lá em Atos para ser ininterrupta. Parar isso para proteger o próprio ego é bater de frente com o propósito. E para dar o peso real da coisa, o autor traz a voz do profeta Jeremias com um alerta que é assustador. Ele diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É uma paulada. Conveniência não serve como método de trabalho. E tem outro ponto crítico. É um jogo de soma zero. Enquanto a igreja cruza os braços para debater regulamento interno dentro das 4 paredes, o mundo real lá fora não para. As crises não entram em suspensão. A inércia da liderança acaba financiando o avanço do caos lá fora. É uma mudança total no conceito de responsabilidade, né? Porque a gente costuma achar que liderança ruim é só aquela que rouba ou que ensina coisas absurdas ativamente. Mas o material joga luz exatamente na omissão. Quando Pedro fala sobre o adversário rondando para tragar, fica claro que frear o que é bom é a mesma coisa que ajudar a degradação. Essa, para mim, é a constatação mais perturbadora da análise toda. A liderança acomodada trabalha a favor do que ela deveria combater. Enquanto eles evitam o desconforto, os espaços vazios na sociedade são engolidos por narrativas destrutivas. Como o autor diz, quando o avanço para, é o inferno que celebra. O líder que devia ser uma ponte de transformação acaba virando a maior represa contra ela. É um bloqueio espiritual ativo, não é só erro de gestão. Bom, a gente cobriu uma quantidade enorme de ideias aqui hoje. Bastante coisa. Para dar uma sintetizada na tese do Marcos Benedito, a gente volta para a essência daquele id primordial. A instrução original era pura energia cinética.
Aquela comunidade bíblica não foi desenhada para caber num fluxograma corporativo ou ficar presa em fronteiras seguras. Ela foi forjada para expansão e para liberdade de transformar tudo. Tem até a citação de 2 Coríntios, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O desenvolvimento pleno das pessoas não se cria por decreto. Não mesmo. É o resultado natural de um ambiente que não está sendo asfixiado pela insegurança do próprio gestor. O que nos leva de volta para a represa lá da nossa introdução. Exatamente. Porque a história mostra que a gravidade humana sempre puxa as coisas para o comodismo com o tempo. O desejo de controle é quase uma armadilha garantida para quem tem poder. Então, fica um desafio que vai além de criticar os líderes dos outros. Se a gente também tem esse instinto de erguer muros para evitar a água espirrando do rio, a pergunta que fica para quem está ouvindo é: como a gente constrói anticorpos contra essa paralisia? Quais são os alertas que a gente precisa ligar na nossa própria vida para garantir que a gente não está trocando o movimento pela segurança? Será que a gente não está disfarçando o nosso próprio comodismo com desculpas gerenciais? Como ter certeza de que nós não somos os engenheiros construindo a represa que bloqueia aquilo que a gente mesmo foi chamado para ser? Fica essa provocação gigante para a gente refletir. Até a próxima.